Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre mais um movimento literário. Hoje o nosso foco então vai ser no arcadismo. Gente, esse movimento literário aqui no Brasil ele tem muita relação com a história. Por quê? Os poetas que nós tivemos aqui no Brasil no período do arcadismo, eles são totalmente relacionados com a Inconfidência Mineira. Movimento histórico popular que aconteceu, então, como o próprio nome já diz, em Minas Gerais. Bom, gente, o que significa esse nome? Arcadismo, né? É um nome bastante diferente. Então, vamos entender. O nome, então, ele faz referência à região da Arcádia, situada na península do Peloponeso, na Grécia. Local, gente, que era habitado por pastores. Lá encontrava-se, segundo a mitologia, Apolo, deus da inspiração e das artes e suas musas. Recupera a cultura clássica, por isso também pode ser chamado de neoclassicismo. Ou seja, gente, o arcadismo, então, ele é um movimento ligado totalmente com mitologia. Justamente porque a gente recupera, por exemplo, a região da Arcádia, que ficava na Grécia. E lá é uma região mitológica onde fica somente o deus das artes e da inspiração. Algo que é bastante importante quando a gente está falando aqui de literatura. Eu preciso ter a inspiração, até porque a literatura ela é uma forma de arte. Então, gente, eles vão recuperar essa cultura clássica. Lembrando, a gente chama de cultura clássica a cultura greco-romana. Greco faz referência à Grécia. Romana faz referência a Roma. Ou seja, a gente tem a mescla então disso tudo, trazendo então isso que nós vamos chamar de neoclassicismo. O prefixo neo quer dizer novo, então seria o novo classicismo, o novo clássico. O contexto histórico, gente, que nós estamos inseridos quando nós falamos aqui de arcadismo, são os fins do século XVII e no século XVIII. Nesse período, nós temos o crescimento da burguesia e o surgimento do iluminismo, além da independência dos Estados Unidos da América. Ou seja, gente, temos ali exatamente os séculos que nós estamos, 17, 18. Então, a gente vê a burguesia crescendo. Para quem não lembra, gente, burguesia é a classe social que surge, então, da galera que trabalha, a galera que geralmente é comerciante. Por quê? Nós tínhamos a nobreza, que eram pessoas ricas que herdavam grandes fortunas e que possuíam títulos. A burguesia ela não possui títulos, mas ela acaba se tornando então uma classe que está crescendo aqui no século XVII, século XVIII. E o iluminismo, gente, ele é importante porque iluminismo vem de iluminar. Então a gente tem essa elucidação das coisas, a gente vê as coisas de uma forma diferente. E, obviamente, a independência dos Estados Unidos da América, ela acaba influenciando diferentes setores, então, da sociedade mundial. Lá em Portugal, gente, Dom João governou do ano de 1707 a 1750. Lá nós tivemos a modernização do curso superior. Essa modernização, ela foi efetivada por Luiz Antônio Vernelli, seguidor dos pressupostos iluministas, ou seja, aqui o iluminismo influenciando diretamente Portugal. Dom José I, durante seu reinado, teve como primeiro-ministro o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, gente, foi o responsável por expulsar os jesuítas dos domínios portugueses. Então, acabando com essa cultura, essa influência cultural de séculos. Ou seja, nós temos aqui, gente, visivelmente o iluminismo, então, influenciando a galera, então, do governo lá de Portugal, quem estava no poder de Portugal. Então, a gente vê essa influência direta. Além disso, nós temos aqui um personagem bastante marcante, que é justamente o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, gente, ele retira, então, os padres jesuítas de qualquer local que seja de domínio português, então, como era o Brasil naquela época. Para quem estudou o Barroco anteriormente, nós falamos do padre Antônio Vieira. Ele foi expulso aqui do Brasil nessa época.
E aqui no Brasil, gente, então com essa expulsão dos jesuítas, nós temos então a transferência do centro econômico da região Nordeste para Minas Gerais. Houve a extração de ouro em enormes quantidades. Em 1789 foi o ano em que ocorreu a Inconfidência Mineira, com a participação de alguns poetas árcades. Então, gente, os jesuítas foram expulsos aqui do Brasil. E o que a gente vê de modificação? Anteriormente, o centro comercial econômico, do Brasil era o Nordeste, por conta da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, o valor baixou. Então, aqui no arcadismo, a região que realmente vai se tornar o centro econômico é, então, Minas Gerais, por conta do ouro. E, gente, o ouro, então, vai ser bastante importante para a Inconfidência Mineira. Por quê? Galera que participou da Inconfidência Mineira o fez porque eles estavam criticando o processo de derrama, que eram os altos impostos cobrados pela grama de ouro. Então, por isso, gente, que nós falamos que a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento de pessoas que tinham dinheiro. Bom, gente, qual é a relação, então, do arcadismo com o iluminismo? Eles estão, gente, totalmente relacionados, né? O arcadismo com as ideias iluministas. Por quê? Ambos trabalham com a razão, a simplicidade, verdade e a natureza. Então, aqui uma característica, né, que é a presença do iluminismo na literatura árcade, nós percebemos justamente por conta disso, a razão, a simplicidade, a verdade e a natureza, então, são valores que são aqui trazidos para o arcadismo. Também, gente, nós temos o racionalismo, né, a utilização da razão. Então, a gente deve seguir a razão. Justamente porque a razão é um guia infalível da sabedoria. Por meio da razão e da sabedoria, é possível produzir uma obra harmônica e equilibrada, que era justamente o que os poetas árcades eles queriam. Uma obra, então, harmônica e equilibrada, utilizando, gente, a razão e a sabedoria para que fosse chegado, então, nesse quesito. E nós temos também o retorno à arte clássica. O que seria isso, gente? Equilíbrio e harmonia eram imitados da arte clássica. Buscam na cultura clássica a mitologia pagã. Tais elementos eram apenas ornamentos, inseridos simplesmente por convenção estética que seguiam. Então, gente, basicamente aqui eles vão trazer, né, quando fala de retorno às artes clássicas, o equilíbrio e a harmonia, que era, gente, algo que eles pegavam lá da arte clássica. Também nós temos a questão da mitologia pagã. E também, gente, isso era apenas algo para enfeitar, então, porque seguia a estética, então, que eles queriam. Nós também temos, então, o retorno à natureza. Então, nós temos a vida bucólica, gente, que é a vida no campo. Ou seja, eles possuem relação direta com a natureza. E eles buscam o locus amenus, que seria, né, uma tradução literal, local ameno ou aprazível. Na natureza encontra-se a verdade, que, né, o que o Rousseau falava. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Também nós temos o fugir urbem, que é fugir da urbe, da cidade. Então, gente, o local ideal, então, para que tudo aconteça, é a natureza. Então, a natureza é onde eu vou encontrar a verdade, que é um dos conceitos clássicos, então. Lembrando, gente, que esses termos aqui são todos termos que nós tiramos do latim, tá? Justamente porque a gente tem essa retomada da arte clássica, que é a arte grega e romana. Então, nós trazemos termos do latim. E, gente, nós também vemos essa ligação com a teoria do Rousseau, quando ele diz: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Onde eu vivo em sociedade, para os poetas, é na cidade. Então, isso não é visto por bons olhos por eles. Nós também temos o fingimento poético. A subjetividade é suprimida pelo recurso do fingimento poético.
Cláudio Manuel da Costa finge ser o pastor Gloucester Saturno. Tomás Antônio Gonzaga, o pastor Disseu, que canta a pastora Marília. Basílio da Gama, o pastor Termindo Cipílio. O que é esse fingimento poético? Eles vão utilizar então, gente, pseudônimos, que são esses nomes que eles usam de pastores. Justamente porque, gente, eles vão fingir serem pastores. Então há esse fingimento por parte dos poetas. Então eles fingem ser algo que eles não são. Também nós temos, por último, o conceito de simplicidade. Preza por um estilo simples de expressão, visando sempre a clareza. As frases são em ordem direta e simples, versos brancos. Gente, por que eles buscam essa simplicidade? Porque eles vêm em oposição ao barroco. O barroco era o rebuscamento, o exagero, muita informação, figuras de linguagem. Aqui o arcadismo não, eles buscam o oposto do que queria o barroco. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!